Vampiros, morte, sangue, castelos e uma lenda que dura por séculos. Ele realmente existiu ou é somente uma lenda criada pelo cinema americano? Ele tem poderes sobrenaturais, como controlar o clima, se transformar em animais e até mesmo hipnotizar as pessoas, pois muitas vezes ele se torna um cavalheiro sedutor, porém sombrio e implacável. Ele é retratado por muitos como um vilão aterrorizante, enquanto outros exploram sua complexidade e os aspectos trágicos de sua imortalidade, se tornando um dos personagens mais cruéis da história. Hoje vamos falar a verdadeira história do vampiro mais famoso do mundo, cujas atrocidades aterrorizam até os dias atuais: o Conde Drácula. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal da Luta contra o Crime. Eu sou a Lisa, e aqui você conhecerá os grandes criminosos e mistérios do século. Então, se você gosta desse tipo de assunto, deixe o seu like, que isso é muito importante para mim, e compartilha com seus amigos. Então, mesmo com medo, vamos lá! O Conde Drácula que conhecemos é aquele que vimos nos filmes de Hollywood, que foi escrito pelo famoso escritor Bram Stoker, que falaremos mais adiante. Mas de onde surgiu este personagem? Qual é a sua verdadeira história? Ele realmente existiu ou foi uma criação fantasiosa? A verdadeira história do Conde Drácula é muito mais real e menos fictícia, pois ela foi inspirada no grande príncipe e governante Vlad III, o Empalador. Vlad Tepes III foi um príncipe da Valáquia, que ficava ao sul da Romênia e que nasceu em 1431 e governou grande parte deste território. Ele tinha mais dois irmãos, Mircea e Radu, e nesta época a Romênia estava dividida entre o mundo cristão e o mundo muçulmano, que é o Império Otomano. O pai, Vlad II, era membro de uma sociedade cristã romana, chamada Ordem do Dragão, que foi criada por nobres da região para defender o território da invasão dos turcos otomanos. Por este motivo, o pai de Vlad era conhecido e chamado de Dracu, que significa dragão. E claro que seu filho passou a ser chamado de Dracúlia, filho do dragão. Até aí tudo certo, só que esta palavra Dracu possuía um segundo significado, que era diabo, e que foi aplicada aos membros da família Dracúlia, tanto pelos seus inimigos como também pelos camponeses supersticiosos. A palavra Dracu pode ser vista na assinatura de um dos documentos guardados pelo Arquivo Nacional da Romênia e no selo de cera vermelha de outro documento. Em 1436, numa tentativa de apaziguar os turcos e conseguir um pouco de independência, Vlad II foi obrigado a enviar seus filhos Vlad III e Radu como reféns para as terras do sultão Mehmed II, o Conquistador. Os meninos passaram 7 anos entre os turcos, e quando finalmente o sultão liberou os dois, em 1448, somente Vlad III voltou à Valáquia, descobrindo que seu pai e seu irmão mais velho estavam mortos. Dizem que foi aí que o jovem Vlad III deu início a uma série de guerras e lutas sangrentas que marcariam a sua vida, e ele ficou conhecido pelas grandes barbaridades que fazia contra os seus inimigos. E também foi nesta época que os camponeses começaram a chamá-lo de Conde Drácula. Primeiro porque ele era membro desta sociedade, que o chamava de Dracu. E segundo porque diz a lenda que uma das suas atrocidades era beber o sangue de suas vítimas, se tornando assim para todos um vampiro. Vlad Dracu usou todos os seus conhecimentos para aterrorizar a vida dos seus inimigos e também dos pobres camponeses. E uma das muitas lendas sobre ele é que um dia ele viu um aldeão com a camisa toda suja e perguntou se sua esposa era saudável.
E respondendo ao Aldeão que sim, Vlad III mandou decepar as 2 mãos da mulher. Ele arrumou outra esposa para o Aldeão e mostrou a todos para que servisse de exemplo. Vlad III ficou muito conhecido por utilizar métodos cruéis contra seus inimigos, como mutilações, decapitações e, claro, o empalamento, que consistia o uso de uma estaca de madeira atravessando o corpo de uma pessoa viva, e ele não poupava ninguém, como mulheres ou até mesmo crianças. Ele fazia isso com um grande número de pessoas, colocando-as umas ao lado das outras, que fazia gelar o sangue de seus inimigos. Existem registros que ele gostava de jantar e organizar festas para observar as pessoas agonizando até a morte. Em razão dessas e outras atrocidades, Vlad III, ou o Conde Drácula, tornou-se um personagem extremamente temido e lendário em toda a Europa. Dizem que ao longo de sua vida ele massacrou de 40 a 100 mil pessoas. Reza a lenda que em uma de suas batalhas, Vlad III levou um forte golpe na cabeça que o deixou em coma, e seus homens, vendo-o caído ao chão, acharam que ele estava morto, e rapidamente recuperaram o seu corpo, e bateram em retirada. Só que antes de saírem de cena, do nada Vlad acabou acordando e recobrou seus sentidos, como se nada tivesse acontecido, e levou o seu exército de volta à batalha, sendo uma das mais sangrentas, e venceu, criando assim a crença que ele havia retornado dos mortos como um morto-vivo, e com isso ele impediu o avanço do Império Otomano no século XV. Já a lenda dos morcegos se deu que, em uma de suas batalhas, juntamente com seu exército, eles acamparam à noite em uma caverna junto com milhares de morcegos. Assim que o sol estava nascendo, eles soltaram todos os morcegos que fugiam da luz do sol em direção ao exército inimigo. E as tropas de Vlad, aproveitando para ir junto com os morcegos, atacaram os inimigos e acabaram vencendo. E assim criou a lenda de que o exército de Vlad III se transformava em morcegos. Em 1461, 60 mil homens comandados pelo próprio Mehmed II realizaram um ataque maciço contra Vlad III, onde ele fugiu para a Transilvânia. E lá Vlad III foi preso pelo rei húngaro Matias Corvino, que aos poucos caiu nas graças dele, apoiando a sua volta ao poder em 1476. E ele assume o trono, porém, suas tropas logo voltaram às regiões de origem, e Vlad III teve de enfrentar sozinho mais um ataque turco, só que desta vez foi o fim da linha para o mais cruel e sanguinário príncipe. Vlad III, ou Conde Drácula, em uma batalha feroz ao norte de Bucareste, foi derrotado e decapitado, porém, existem algumas versões de sua morte, e uma delas diz que, na verdade, Vlad III morreu de forma acidental em uma batalha contra os turcos, por um de seus homens, e os turcos arrancaram sua cabeça e a levaram para Constantinopla, onde permaneceu em exposição por alguns anos em uma estaca. A história de Vlad III é muito controversa, pois para muitos ele foi visto como um sanguinário e assassino, mas para a maior parte dos romenos ele foi um grande defensor do país, considerado um herói nacional porque ele lutou contra os otomanos e trouxe muitas vitórias para a Romênia, livrando os romenos dos turcos, aumentando assim o seu império. Agora vamos saber quem foi Bram Stoker. Bram Stoker nasceu em 1897 na Irlanda, e na infância ele foi acometido de uma grave doença desconhecida, que o deixou acamado até os 7 anos de idade. Ele foi educado pela sua mãe e ela lhe contava muitas histórias de terror que influenciou muito a sua imaginação no futuro.
Após a sua recuperação, Bram foi um ótimo aluno, se destacando em várias áreas. Ele foi funcionário público, crítico de teatro e gerente de negócios. Em 1878, ele se muda para Londres e começa a sua carreira literária. Ele publica vários livros, porém a sua obra mais famosa é Drácula, que levou 7 anos para ser concluída e foi publicada em 1897. Bram Stoker nunca foi à Romênia, porém sabe-se que ele estudou sob o príncipe Vlad III, e com certeza ele foi a sua grande inspiração para o personagem. Na história de Stoker, Drácula é um vampiro nobre que mora em um castelo na Transilvânia sozinho e que perdeu a sua esposa Elisabetta e a reencontra reencarnada 400 anos depois na Inglaterra e vai atrás dela. E toda a história sombria começa a partir daí. É descrito como um ser imortal que possui poderes sobrenaturais como força sobre-humana, capacidade de se transformar em animais e até de desaparecer. Drácula, ele é vulnerável à luz do sol, crucifixos, alho e estacas de madeira que atravessam o coração. A história é tensa desde o começo, com um cenário sombrio e horripilante. No começo, o livro não teve muita repercussão, mas com o passar do tempo, Drácula se transformou no ícone do terror gótico, que ao longo dos anos foi adaptado centenas de vezes para o cinema, teatro e televisão, se consolidando como um dos mais influentes romances de horror de todos os tempos. A Romênia abriu as fronteiras em 1960 e passou a ser muito procurada pelos fãs do vampiro. Porém, a Transilvânia era o principal cartão postal da Europa. Só que a história do Conde Drácula ainda nem havia chegado até lá. Por isso, os romenos não tinham nada a oferecer para quem buscasse alguma coisa sobre o Conde Drácula. O castelo na Transilvânia, onde dizem que Vlad III viveu, é um dos pontos mais visitados, e este castelo foi construído em 1388 e ficou conhecido como Castelo de Bran, que está localizado na fronteira entre a Romênia e a Transilvânia, e é associado ao Vlad III, embora não haja evidências que ele tenha morado nele. Dizem que este castelo é o único em toda a Transilvânia e que realmente se encaixa na descrição feita pelo autor Bram Stoker. Mesmo não sendo totalmente verdade a permanência de Vlad III no castelo, ao longo dos anos, a Romênia fez de tudo para promover esta informação, pois o castelo se tornou como a atração turística mais famosa da Romênia, gerando mais de 800 mil turistas por ano no local. O castelo tem 60 quartos, muitas passagens secretas e abriga peças de arte, decoração, armas medievais e tortura e muitas outras coisas. Uma sala é totalmente dedicada a contar a relação do castelo com o livro de Bram Stoker. Bram Stoker morreu no dia 20 de abril de 1912 em Londres, na Inglaterra, e seu atestado de óbito menciona locomotor ataxia, que era um termo relacionado à sífilis terciária, sugerindo que esta infecção pode ter desempenhado um papel em sua morte. Já em 1931, a tumba de Vlad III, ou Vlad Dracula, foi aberta e, pasmem, dentro dela não havia nada além da coroa de ouro e os trajes que ele usava. O que é certo, no entanto, é que junto com a popularidade de Drácula cresceu também o interesse de todos pela Romênia e a história do sanguinário Vlad III, unindo inevitavelmente os dois personagens. Independente de ser um personagem fictício, há muito que se aprender sobre a fascinante história de Drácula, que nos apresenta uma criatura que, embora monstruosa, possui características humanas, onde o bem e o mal podem coexistir, exatamente como a história de Vlad Dracul.
A analogia que podemos fazer entre ambos está enraizada nas características compartilhadas de terror, crueldade e a capacidade de inspirar o medo. Bram Stoker usou elementos da vida de Vlad III para personificar todos os sentimentos que todos os humanos têm dentro de si. Ambos são ícones em seus respectivos domínios. Vlad III na história e Drácula representando a personificação do medo e do poder absoluto. E aí, você conhecia a história do Drácula? Então, se você gostou, dá um like e, por favor, se inscreva em nosso canal. E se quiser falar alguma coisa sobre o vídeo, manda aí o que você achou. Então, obrigada por ter assistido e até o próximo episódio da nossa luta contra o crime. Bye bye!